Vamos então virar a página, vamos conceituar o Flamengo, começando com o goleirão Rossi. O Rossi, em termos de defesa, ele foi muito pouco exigido. O LA chegou praticamente uma vez e fez o gol, eficiência de 100%, mas ele foi bem ali nas saídas, né, do gol, sempre muito bem posicionado, sempre com muita confiança para sair jogando com os pés. Eu vou deixar ele com 2 estrelas por conta disso. Varela, que teve um bom primeiro tempo, participativo pelo lado direito, né? Sempre fazendo uma boa dobra junto ao Luiz Araújo. Vou deixar ele com 2 estrelas. No segundo tempo caiu um pouco de rendimento, acho que deu uma dosada, né? Falou assim, já joguei o que tinha que jogar no primeiro, vou dar uma segurada porque quero jogar contra o Bayern de Munique. Boa. Danilo. Olha, o Danilo tava fazendo uma partidaça, até ele ter o erro do gol, né? Porque zagueiro é essa posição ingrata. Você pode estar tirando todas, você pode estar desarmando todo mundo. Um erro de posicionamento bobo acaba gerando o gol do adversário e poderia, né, gerar derrota pro Flamengo. Então o Danilo hoje vai ficar com 2 estrelas. Léo Ortiz também, né? Ele tá na jogada do gol, foi uma falha em conjunto da defesa do Flamengo, né? Uma falta de atenção, uma falta de concentração final do jogo. Acho que o Flamengo estava até feliz com o empate, de repente. Falou assim, bom, deixa assim, estamos invicto, tá bom. Eu vou deixar o Ortiz também com 2 estrelas. Alexandro, um jogo bem apagado. Ele até começa aparecendo pelo lado esquerdo, mas é um cara que pouco procurou, pouco se envolveu na partida como um todo. Vou deixar ele com 1 estrela. Everton Araújo fazendo o lugar do Pulgar hoje, né? É um cara que tem uma marcação muito forte, mas que não tem aquela qualidade do passe, né? Aquela qualidade na distribuição. Embora eu ache até que ele participou bem ali das construções, achando alguns bons passes. Eu vou deixar ele com 2 estrelas hoje. Alan também, né? Um jogador que evoluiu muito com o Felipe Luiz. Ele com o Tite era quase um jogador a menos para a equipe do Flamengo, foi um cara que não se encontrou, mas com o Felipe Luiz ele reencontrou o bom futebol, conseguindo fazer uma boa distribuição de jogo, aliado também a uma marcação um pouco mais forte ali nessa faixa central. Vou deixar o Alan também com 2 estrelas, não foi um grande jogo em termos de construção para o volante brasileiro. Por que o Arrascaeta foi o craque 5 estrelas do jogo? Porque eu acho que o jogo do Flamengo passou muito pelos pés dele. Quando a bola passou pelos pés do Arrasca, foram os melhores momentos do Flamengo. Muitas bolas na trave, jogadas bem construídas, né? Conseguindo pisar na área do time do LA, né? Conseguindo envolver o LA a partir de troca de passes mais objetivas. Então acho que o jogo de hoje passou muito pelos pés do Arrasca, só faltou um pouco de eficiência na parte da finalização. Mas para mim ele foi o melhor em campo. Luiz Araújo. Foi mal no jogo, Luiz Araújo bem abaixo hoje. Ele tinha sido um dos melhores jogadores do Flamengo nesses 2 últimos jogos. E achei ele bem abaixo. Tomada de decisão equivocada, errando passes, displicente em alguns momentos. Dava pra ver que também estava se poupando. Eu vou deixar ele com 1 estrela, não foi bem. Everton Cebolinha. Cebolinha também não fez um grande jogo. A grande oportunidade que o Cebolinha tem era um chute, que a bola acaba batendo na trave, e também num outro chute no segundo tempo que ele consegue mandar no ângulo e o Luiz vai buscar. Então vou deixar ele com 2 estrelas. Por que o Pedro foi o pereba da partida? Porque a bola chegou até ele em várias oportunidades, ele não teve a competência para fazer os gols, né? O Pedro perdeu um gol sem goleiro, teve outros gols ali dentro da área que ele não está acostumado a perder. E aí você vê que o Pedro tá começando a ficar um pouco incomodado com essa situação, porque ele quer balançar as redes, ele quer readquirir aquela confiança. Então muitas vezes quando o camisa 9 tá um tempo sem balançar as redes, ele acaba tomando a decisão errada, quer chutar de qualquer jeito, tá chutando desequilibrado. Quando você tem o passe, quando você tem uma jogada melhor a se fazer. Então acho que isso aí mexeu um pouco com a cabeça do Pedro no jogo de hoje. Quem sabe contra o Bayern ele não possa ser esse fator decisivo para a equipe do Flamengo. Não foi um jogo tão ruim do Pedro, ele fez bons pivôs, ele fez boas jogadas em alguns momentos, mas eu acho que a fase final dele, né, do Queixada, é o que tem deixado um pouco a desejar, e pro jogo de hoje acabou sendo decisivo, né, pro Flamengo não conquistar a vitória, então ficou com o Pereba. Pereba da partida do Pedro. Vamos então conceituar os jogadores que entraram no decorrer da partida. Foram 6 alterações para o Flamengo por conta daquele caso de concussão do Marlon, zagueiro do Los Angeles FC. Saiu Everton Cebolinha, entrou o Michael.
Michel entra para jogar pelo lado esquerdo, cisca muito, mas também é pouco objetivo, muitos toques para trás. Quando chegou a tentativa de tentar uma jogada mais ousada, errava no passe. Não entrou bem o Michel, uma estrela. Luiz Araújo saiu, entrou o Wallace Ian. Esse entrou bem, esse entrou querendo mostrar jogo, muita personalidade, tentando animar os jogadores do Flamengo, né? Marcando forte, correndo, impondo velocidade nas jogadas rubro-negras. Vou deixar ele com 4 estrelas, entrou muito bem no jogo. Saiu a Arrascaeta, entrou o Bruno Henrique. Aí uma tentativa rápida do Felipe Luiz de você ter um pouco mais de presença de área, ele tentou fazer com o Pedro e também o Bruno Henrique, uma dupla de ataque, mas o Bruno Henrique também é um cara que pouco é envolvido ao jogo, vou deixar ele com 2 estrelas. Saiu o Alexandre, entrou o Matias Vinha. Mal pegou na bola, então vai ficar com 1 estrela. Saiu o Pedro, entrou o Juninho. Também outro que mal pega na bola, 1 estrela. E saiu o Everton Araújo, entrou o Jorginho. O Jorginho entra e mais uma vez causa um impacto nesse time do Flamengo. Ele dá o passe pro gol do Wallace Ian. Não é qualquer passe, não. É um passe difícil, um passe rápido, no meio de 2 jogadores do LA, que pega o Wallace Ian em progressão, e aí o Wallace Ian consegue limpar a marcação e bater na saída do goleiro. Um lindo gol, inclusive do menino do Ninho do Urubu. Vou deixar o Jorginho com 3 estrelas. Mais um jogador que quando entra, muda a cara do Flamengo. Quantas estrelas merece Felipe Luiz? Felipe Luiz hoje 2 estrelas. Eu acho que um Flamengo que teve volume, que teve suas oportunidades. Quando quis acelerar, mostrou, é claro que tinha o controle do jogo, que conseguia entrar na área do time americano quando queria. Só que faltou talvez um envolvimento maior com a partida. Enfim, dá para entender porque é o Flamengo que vai encarar ninguém mais, ninguém menos que um Bayern de Munique. Então você conseguindo se preservar, você conseguindo poupar alguns dos seus principais jogadores, é jogo pro Flamengo. Então vou deixar o Felipe Luiz com 2 estrelas.